Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos resolver os últimos exercícios aí da lista da seção 4.9 que eu coloquei para vocês. Então exercício 49 ao exercício 52. Então vamos começar com o exercício 49. Dado que o gráfico de f passa pelo ponto 1, 6 e que a inclinação de sua reta tangente em x, f de x, é 2x mais 1, encontre f de 2. Então, a gente tem que entender aqui como que funcionam esses dados aqui, né? Então, se a função f passa pelo ponto 1 e 6, então eu sei que f de 1 é igual a 6. Já o outro dado aqui, inclinação da reta tangente, a gente sabe que a inclinação da reta tangente é dado pela derivada da função. Então, a derivada da função f da inclinação da reta tangente no ponto x, f de x. Então, se é dado aqui que a inclinação da reta tangente é 2x mais 1, então a derivada é 2x mais 1, derivada no ponto x. Bom, agora eu tenho a derivada da função e tenho a condição da função em um ponto. Agora ficou fácil, né? Eu encontro a primitiva da função, a primitiva mais geral, atribuo aqui essa condição e encontro a função particular que eu quero e depois encontro a função no ponto x igual a 2. Então vamos lá. Primitiva da função f, primitiva da função f' é a função f. Então a f de x vai ser 2 vezes a primitiva de x ao quadrado, primitiva de x, que é x ao quadrado sobre 2, mais primitiva de 1, que é x, mais constante. Ou seja, simplificando aqui, eu tenho que a minha f de x vai ser x ao quadrado mais x mais c. Bom, como eu quero que ela passe pelo ponto 1 e 6, então minha f de 1, que é 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, mais c, é igual a 6. Isso me dá que o c é igual a 6 menos 2, que é 4. Bom, então, se eu encontro aqui o meu c, então eu encontrei a minha função particular, cuja a tangente no ponto, o coeficiente angular da tangente no ponto x, f de x, é 2x mais 1 e que passa pelo ponto 1, 6. Ou seja, a função f de x é x ao quadrado mais x mais c. O c é 4. Bom, o exercício está pedindo para encontrar o valor de f em 2, o f de 2. Então, o meu f de 2 é igual a 2 ao quadrado mais 2 mais 4. 2 ao quadrado é 4, mais 4 é 8, mais 2 é 10. Isso aqui é 10. Ou seja, o meu f de 2 é igual a 10. Era o que o exercício estava pedindo. Agora vamos para o exercício número 50. Encontrar uma função f tal que a derivada da função seja x ao cubo e tal que a reta x mais y igual a 0 seja tangente ao gráfico de f. Bom, então eu sei que a derivada da função é x ao cubo. Então, se a derivada da função é x ao cubo, eu sei que a função é a primitiva de x ao cubo. Primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4 mais uma constante. Bom, eu quero uma função particular, eu quero uma função que a reta x mais y igual a 0 seja tangente ao gráfico. Então, vamos pegar aqui, ó, x mais y igual a 0 implica que y é igual a menos x. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 1. Ele, para ser reta tangente desse gráfico aqui, a derivada, que é x ao cubo, em algum ponto específico tem que dar menos 1. Então, eu vou lá e encontro essa equação. X ao cubo igual a menos 1, encontro qual é o ponto
que a reta tangente tem inclinação menos 1. Então, se o x ao cubo é igual a menos 1, o x é igual a raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Então, no ponto menos 1, a reta tangente ao gráfico é y igual a menos x. Bom, reta tangente, ela coincide com o gráfico no ponto de tangência. Então, se eu quero saber qual é o ponto que tem essa tangente aqui, basta atribuir esse valor x igual a menos 1 aqui, né? Então, o meu y vai ser menos 1. O menos 1 é igual a 1. Então, o ponto aqui, o ponto é ponto de tangência, né? Deixa eu escrever aqui. O ponto de tangência é x igual a menos 1 e y igual a 1. Ou seja, a função no x igual a menos 1, ela retorna 1. Ou seja, f de menos 1 é igual a 1. Bom, aí com essa condição aqui, eu encontro qual é a constante c. Então, se a minha f de menos 1 é igual a 1, a f de menos 1 é menos 1 a quarta dividido por 4 mais a constante c, e isso igual a 1. Então, dá menos 1 a quarta dá 1, então fica 1 a quarta, mais a constante c igual a 1. Então, c fica 1 menos 1 sobre 4. 1 é 4 sobre 4, menos 1 sobre 4 dá 3 sobre 4. Então, a função procurada, pede para encontrar a função f, né? A função f vai ser x à quarta sobre 4, mais a constante c, que é 3 sobre 4. Então, essa aqui é a função pedida no exercício. Agora vamos para o exercício 51. O exercício 51 pede para encontrar o gráfico da primitiva de f e explicar por quê. Então vamos lá. O gráfico de uma função f está mostrado. Então esse aqui é o gráfico da função f. Aí está perguntando qual é o gráfico da primitiva de f. Ou seja, quero saber se é o gráfico A, se é o gráfico A, se é o gráfico B ou se é o gráfico C. Então, a função f, então eu quero encontrar a primitiva de f. F tal que f' é igual a f minúsculo. Ou seja, a f é a primitiva. Eu quero saber se a f é o item A, a letra A, né, esse gráfico aqui, se é a letra B, se é esse gráfico azul aqui, ou se é o gráfico da letra C. Vamos pegar aqui, ó, aqui, e chamar esse ponto aqui de x1. x1. Então, ó, a f de 0 a x1, ela é negativa. A f é negativa. Então, ó, a minha f, a derivada, né, que é a minha f, ela é negativa no intervalo de 0 a x1. Se ela é negativa, então a função f ela está decrescendo nesse intervalo. Nesse intervalo aqui, ó, como a derivada da função f maiúsculo é negativa, então a função f maiúsculo é decrescente. Se ela é decrescente, ela não pode ser o item A. Então, o item A não pode ser. Então, vamos lá no item B. O item B, vamos no item C. O item C, ela também está crescendo nesse intervalo, então o C também não pode. Então a resposta aqui só pode ser o item B. Então ela é negativa até aqui, então a função está decrescendo. Olha, a função azul aqui está decrescendo até aqui. Aqui tem um ponto de tangência horizontal, porque a derivada deu zero. A derivada da função, que é f, deu zero. E depois ela
a derivada passa a ser positiva, né? Então, ou seja, a derivada aqui, que é a função f, passa a ser positiva depois do x1. Então, se ela passa a ser positiva, a função passa a crescer. E é exatamente essa função b aqui, né? Então, essa é a resposta. Então, a resposta, né, é o item B. E o porquê, né, é essa análise aqui, né? Então, a f', a f maiúsculo, a derivada da f maiúsculo é negativa de 0 a x1 e ela é positiva de x1 a mais infinito. Agora vamos para o 52 e finalizar essa seção aí, 4.9. Então, o gráfico de uma função f está mostrado. Então, esse aqui é o gráfico da função f. E qual é o gráfico de uma primitiva de f? E por quê? Então, aqui é dado o gráfico f, né? Eu sei que a f maiúscula, né, é tal que a sua derivada é a f minúscula, ou seja, a f maiúsculo é a primitiva da função, e eu quero saber se o gráfico dela é o gráfico do item A, se é o gráfico do item B, se é o gráfico C. Então, se é o gráfico A, se é esse gráfico aqui, se é o gráfico aqui azul, ou se é esse gráfico verde aqui, o gráfico C. Então vamos lá, vamos chamar também de novo aqui, nesse ponto aqui de x1. Então, a derivada da função f maiúsculo, que é a função f, ela é positiva no intervalo de 0 a x1. Se ela é positiva, se a derivada é positiva, então a função está crescendo. Se a função está crescendo, não pode ser essa função aqui, azul, né? Porque aqui nesse intervalo ela está decrescendo. Então, essa função b aqui, ela não pode, né? Não é essa função. Pode ser a função a, que está crescendo, né? E pode ser a função c, que está crescendo. Mas aí, ó, a f', que é a minha f, ela é negativa depois do x1. Se ela é negativa, depois do x1, a função f passa a decrescer. Então, não pode ser essa função c, esse gráfico c aqui. Então, c não é. Então, a resposta aqui, né, é o item B. O item A, aliás. A resposta é o gráfico A. Olha aqui o gráfico A. Está crescendo, né, porque a função derivada aqui, que é a função f, é positiva até aqui. Aqui é zero, então aqui tem um ponto de tangência horizontal. E depois desse ponto aqui, a derivada é negativa, né? A função f é negativa, que é a derivada da função f maiúscula, e a função começa a decrescer. Então, de fato, essa é a resposta da função. Então, encerramos os exercícios aí da seção 4.9 e vamos, na próxima aula, começar a próxima sessão. Ok?